Louvado seja Deus, amém. Eu cumprimento com os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, sem perca de tempo, capítulo de número 13, versículo de número 14. Enquanto os irmãos folheiam o texto, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, agradecer a Deus por essa rica e infinita oportunidade que Deus em vida nos dá. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor Hugo Munhoz. Eu não sou daqui, não tenho o sotaque daqui, eu residia em Manaus, Amazonas, vim de lá, estou há pouco mais de um mês aqui, adaptando com frio, com calor, mas eu creio que Deus vai falar algo poderoso ao nosso coração, amém? Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Diga graças a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler vai fazer menção do próprio Deus falando com Abrão. Mas para que Deus viesse falar com Abrão nessa condição, Deus tinha percebido que o que Abrão estava passando era algo muito delicado. O que Abrão estava passando era algo que chamou a atenção de Deus. Vale a pena dizer que Abrão é aquele que Deus olhou em um lugar onde não tinha crente, onde não veio família de crente. Abrão não conhecia a voz de Deus, mas quando Deus chamou ele, Deus fez uma grande promessa dizendo: olha, Abrão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para bem longe, porque lá onde eu vou te levar, vou fazer grandes coisas na tua vida. Mas a Bíblia diz que esse Deus que faz promessa também é o Deus de criação. Quando eu olho para dentro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Durante 6 dias, com o poder da palavra, ele vai criar céu, vai criar terra, ele vai criar firmamento, vai fazer separações de terra e entre água, vai fazer os animais, os orvalhos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que durante 6 dias, com o poder da palavra, ele criou, e no 7º dia ele veio descansar. O projeto era bom, o projeto estava perfeito, mas nada do que é perfeito que ele não possa aprimorar, nada do que está melhor que ele não possa melhorar ainda. Está entendendo o que Jesus está dizendo para você? A caminhada pode estar perfeita, a caminhada pode estar maravilhosa, mas levanta a mão para receber isso aqui. Jesus vai levantar mais um lá de dentro da tua casa e vai fazer essa caminhada ser melhor ainda. Jesus vai pegar o maior problema lá de dentro, vai fazer o projeto andar do teu lado. Aleluia. Olha isso aqui. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele descansa, mas ele decide melhorar aquilo que ele criou. A Bíblia diz que ele vai descer do céu, vai descer no Éden. Eu imagino Deus pegando um punhado de barro e usando água em sua composição. A massa daqui, a massa de lá, vai criar o boneco que você conheceu como Adão. Adão agora vai receber na sua narina um fôlego de vida. E a Bíblia diz que Adão vai receber a incumbência, a responsabilidade de cuidar do jardim, de dar nome aos animais. A Bíblia Sagrada vai dizer que Adão estava ocupado demais no jardim, mas aí Deus olha do céu para a terra e vai perceber que os animais têm os seus parceiros, os animais tinham as suas companheiras. Aí Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que Adão vai dormir num sono profundo. Deus vai botar Adão num sono profundo, vai criar sua esposa, e a Bíblia diz que os dois andavam lado a lado no caminho do campo, andavam lado a lado nos afazeres do jardim. Mas a Bíblia vai dizer que nesse estado aqui, nesse cenário que nós estamos lendo, a Bíblia Sagrada, eu imagino com a mente de pregador Lúcifer, longe já do jardim, longe, louvado seja Deus, do paraíso. A Bíblia diz, eu imagino com a mente de pregador, ele tentando entrar dentro do jardim, e de uma forma ou outra tentando adentrar dentro do jardim, mas ele não pode, porque o quê? Ele é pecador. Mas eu imagino
imagino eles olhando os animais daquele lugar. Eu imagino eles sondando uma forma, uma estratégia, uma brecha com que ele pudesse adentrar. Eu imagino ele olhar talvez para outros animais, mas nenhum dos animais tinha as suas características. Mas quando ele olha para a serpente se assemelha com ele. A serpente é sagaz como ele é. A serpente se camufla onde ninguém vê. A serpente tem uma característica, que ela é paciente. Quando ele olha para a serpente, eu imagino ele dizer: parece como eu. Planta contenda, se esconde, ninguém vê de onde veio. Anda do lado, parece amigo, mas não é amigo. Anda do lado, parece que é, mas não é. Ele entra na serpente. Eu imagino a primeira sessão espírita da terra. A Satanás entra no corpo da serpente e ele entra dentro do jardim. Vai pegar Eva sozinha. Eva não estava na vigilância. E ele vai fazer uma pergunta. Quando ele faz uma pergunta, Eva vai responder. E quando Eva responde, Eva está dando legalidade de comunhão com quem não tem vida no altar. E quando eu entro nesse contexto, é interessante, porque quando Eva responde, o que o inimigo queria saber era o que tinha dentro do jardim. E esse que é o perigo, é que quem está fora só sabe o que está dentro se alguém de dentro contar para quem está lá do lado de fora. A Bíblia vai dizer que ele pergunta e Eva responde, e quando ela responde, está dizendo para a serpente o que tem dentro do jardim. Levanta a mão em nome de Jesus. O céu trouxe alguém aqui para dizer: Jesus me trouxe lá do Amazonas para me dizer para alguém: para de dizer para a serpente o que acontece no jardim. O que acontece em casa, resolve em casa. O que acontece na igreja, resolve na igreja. O que acontece no casamento, resolve no casamento. O que acontece na rua, resolve na rua. Para de compartilhar com a serpente o que acontece dentro do jardim. Aqui a Bíblia diz que ela responde, começando ali um diálogo com quem não tem vida anual. Tá? A Bíblia Sagrada vai dizer que ali ela vai comer do fruto, e não vai só pegar o fruto, como ela vai compartilhar com Adão. E quando eu olho ela compartilhando com Adão, aí eu me faço uma pergunta: quem chega primeiro, Eva ou Adão? Logicamente que foi Adão. Então será que Adão não conhecia do fruto? Será que Adão, por que Adão não se perguntou? Por que ele não questiona do fruto? E eu comecei a entender, porque Adão confiava em quem estava do lado dele. Adão confiava, metia a mão em quem estava do lado dele. É o Jesus dizendo para mim e para você: cuidado, cuidado com quem se disfarça de amigo, cuidado com quem se disfarça de colega. Levanta a mão para receber isso aqui. Eu quero profetizar que esse ano de 2022 Jesus vai abrir a tua visão espiritual. O Jesus vai começar a mostrar quem é e quem não é. Te prepara. Jesus vai começar a tirar a máscara de muita gente. Você vai ver quem é e quem não é. Tem cara de amigo, mas ele vai mostrar quem é. Tem cara de pregador, mas vai mostrar quem é. A Bíblia diz que ele pega do fruto que Eva entrega para ele, mas quem come é Adão. E quando ele come, Eva também vai comer. Mas é interessante, porque quando ele come, ele não vai olhar para ele sim, mas ele vai olhar para Eva. E quando ele come e olha para Eva, ele vai perceber que Eva está diferente. Eva está estranha. Eva não está como os outros dias. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele olha para Eva, ele vai dizer: Eva está diferente. E quando Eva come e olha para ele, vai ver que ele também está diferente. O que é isso? Quando você vê muito alguém falando da vida dos outros, repreenda que é demônio. Porque quem olha para a nudez do outro e não olha para a sua, está farto do fruto louvado seja Deus, está farto do fruto da desobediência. Quem olha muito para ver do que ele canta, o jeito que ele prega, olha como ele se comporta, olha como ele é no casamento, se repreenda que é demônio. Quem fala muito da vida dos outros, está farto do fruto da desobediência. A Bíblia diz
diz que Deus vai perdoar aquilo que aconteceu lá e ele vai continuar seguindo o projeto de salvação. A Bíblia diz que ele olha para um homem chamado Noé e vai dar uma responsabilidade para Noé, vai dar para Noé o projeto da arca. A arca era grande, a arca tinha suas divisões, e aí quando ele entrega para Noé, a Bíblia diz que Noé começa a executar o projeto da arca. Noé tinha tempo para fazer a arca, mas Noé também tinha tempo para anunciar que vinha um dilúvio. Quando Noé não estava fazendo a arca, Noé estava dizendo que vinha um dilúvio. O que é isso? Pare de colocar desculpa. Mas é a dor de cabeça. Mas é porque o tempo já não dá mais. Noé não dava desculpa. Eu entendo uma coisa: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Noé tinha tempo para a obra e Noé tinha tempo para anunciar. Noé estava empenhado na arca, mas Noé também tinha tempo para dizer: aqui vinha um dilúvio. A Bíblia diz que Noé pregou demais, mas Noé não conseguiu ganhar ninguém. Mas enquanto Noé trazia a arca e anunciava esse evangelho, a Bíblia diz que a mão de Deus cuidava da casa de Zaqueu, ou cuidava da casa de Noé. Enquanto Noé pregava, a mão de Deus guardava a casa de Noé. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Enquanto você prega aqui, enquanto você levanta a mão para adorar, eu sou o Deus que guarda a tua casa, eu sou o Deus que guarda a tua família. Olha isso, ontem eu estive pregando na nossa igreja. A minha irmã, que é viciada, foi catada pelos traficantes lá no Amazonas. Enquanto eu pregava lá na minha igreja, Jesus estava trabalhando aonde só de avião eu pisaria. Enquanto eu estava pregando, falando que Jesus libertava, Jesus tocou no traficante lá no Amazonas e disse: manda ela para casa, porque o irmão dela acabou de pregar, então deixa ela aí. Enquanto você prega aqui, enquanto você levanta a mão para adorar, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus guarda. Olha isso. A Bíblia diz que ninguém acreditava no projeto. E é interessante que quem não acreditava no projeto teve que ver o barco, a arca subir quando a chuva veio. Tem gente olhando para você, falando: tá como Noé, profetizando algo impossível de acontecer, profetizando algo que é impossível executar. Tem gente olhando para você, profetizando, falando que lá da tua casa veio um profeta, e tem gente falando: vai acontecer nada, essa oração dá em nada não, essa busca não vai dar nada. Aí Jesus te trouxe aqui para dizer: continua anunciando, continua pregando, porque no tempo certo, na hora certa, eu vou exaltar. E quem não acreditou no teu projeto, quem não acreditou na tua aliança, quem não acreditou que você é de Deus, no dia certo, na hora certa, no relógio do céu, vai ter que ver os de Deus te honrar na terra. A Bíblia diz que Deus precisava continuar o projeto da criação, o projeto, louvado seja Deus, das promessas. Aí Deus vai olhar para um cara chamado Abrão. Abrão não veio da família do crente, não veio de um círculo de oração, mas quando Abrão veio, a Bíblia diz que ele vai ouvir a voz de Deus falando: Abrão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para bem longe, louvado seja Deus, porque lá para onde tu vai, eu vou te prosperar, vou aumentar tua semente. A Bíblia diz que Adão vai embora, Abrão vai embora, e quando ele vai embora, a Bíblia diz que vai com ele o seu sobrinho chamado Ló. A Bíblia diz que quando eles estão juntos, enquanto eles estão caminhando junto, a Bíblia diz que eles estão debaixo de promessa, e quem anda debaixo de promessa sempre vai viver propósito. Quem anda debaixo de promessa sempre vai viver os propósitos de Deus. A Bíblia diz que quando ele estava do lado de Abrão, a Bíblia diz que os dois prosperaram tanto, que no capítulo 13 vai dizer: houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. A Bíblia diz que Abrão não entra naquilo que Ló quer fazer, quer levantar contenda. Abrão vai dizer: não está toda a terra diante dos nossos olhos, levanta, pois, os teus olhos, escolhe para onde tu quer ir. Se tu quiser ir para a direita, tu pode ir, que eu vou para a esquerda, e se tu for para lá, eu vou para o outro lado. A Bíblia
Bíblia diz que Ló decide ir embora, decide abandonar tudo e começa a entrar com a tal da ingratidão, porque Abrão, quando Ló precisou, Abrão estava de mão levantada. Quando Ló precisou, Abrão estava com a mão estendida. Quando Ló precisou, Abrão, louvado seja Deus, estava lá para ajudar. Mas é interessante que o próprio Deus vai permitir que os dois venham se dividir. Olha para cá para você entender. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ló vai embora e Abrão fica triste. Abrão, imagina, fica cabisbaixo, porque agora ele vê a sua família sendo destruída ali, ele vê a sua família sendo separada. E quando isso acontece, talvez o coração de Abrão esteja pensando em retroceder, talvez o coração de Abrão esteja pensando em parar, voltar para a casa dos seus pais. E quando Deus observa que tem alguém no seu povo, quando Deus observa que existe alguém pensando em olhar para trás, ele logo se manifesta dizendo para Abrão: Abrão, levanta os teus olhos, porque as promessas ainda estão de pé. Jesus trouxe alguém aqui para dizer: está na luta, está na prova, mas não volta não, está na luta, está na prova, continua, porque as promessas ainda estão de pé. Ninguém via o que Abrão fazia pelo altar, ninguém via o tanto que Abrão chorava, ninguém via quanto que Abrão clamava, ninguém viu que Abrão passava, louvado seja Deus, pelo altar. Mas estava chegando o dia, levanta a mão que eu quero profetizar para você, eu entrego a oportunidade. Estava chegando o dia de todos verem o que o altar ia fazer por Abrão. Ninguém viu o que Abrão fazia pelo altar, mas todos iam ver o que o altar ia fazer por ele. Ninguém vê o que você chora, ninguém sabe quanto você busca, ninguém sabe quanto você clama, mas vai chegar o dia, e eu vou profetizar que esse ano de 2022 todos verão o que o altar vai fazer por você. E se você recebe essa palavra, dá um grito de glória.